Sara Tavares, 34 anos, sem maquilhagem, no alta definição. Aqui sou feliz. Corre o relógio sem cuco, dá horas à cosquice das vizinhas e eu. E se um dia eu disser que já não quero estar aqui? Olá, sejam bem-vindos ao canal Fatos e Música. Esse vídeo é um vídeo um bocado difícil de fazer para mim, por razões óbvias. Eu convivi com a Sara Tavares no período que eu morei na Europa. Depois estive com ela em Moçambique e África, quando ela foi fazer o último espetáculo dela lá. Estivemos juntos, que foi a razão dessa foto está aparecendo aí agora. Então para mim esse vídeo é um pouco difícil de fazer, mas eu acho que ela merece. Acho que fica aqui registrado um pouco da história dela, através da minha visão. Um abraço. Aos 15 anos, Sara Alexandra Lima Tavares, ou simplesmente Sara Tavares, apanhou um barco de Cacilhas para atravessar o Tejo em direção ao Terreiro do Paço em Lisboa. Pela frente, tinha ainda um autocarro para os estúdios da SIC, no Alto de São João. Era lá que estava a ser gravada a primeira edição de Chuva de Estrelas, e sem saber bem para onde ia, a miúda tímida e insegura arriscou, tudo por causa de um sonho. Foi revelado por Catarina Furtado em entrevista que fizeram um arranjo na idade da Sara para que ela pudesse participar do programa, pois eram aceites só inscrições de pessoas acima de 15 anos. A Sara, apesar de ser mais nova do que eu, ensinou-me muitas coisas. Éramos muito jovens quando começamos no Chuva de Estrelas. Tivemos de aldrabar o regulamento do concurso porque ela não tinha idade para concorrer, contou a apresentadora no programa da RTP3. Não. One moment in time, Sara. Vai para o palco. Na entrevista, Catarina Furtado sublinhou que era tão óbvio e avassalador o talento da Sara que conseguimos aldrabar o regulamento e a Sara conseguiu ser concorrente e inevitavelmente ganhar. Os colegas da escola secundária fizeram uma vaquinha e gravaram a voz da Sara a imitar a Whitney Houston. Quando ouvimos aquilo dissemos, não vale a pena termos mais concorrentes, recordou a apresentadora do Chuva de Estrelas. Para Catarina Furtado, se Sara Tavares tivesse consciência do que é a televisão e esse frufru, se calhar, como eu a conhecia bem, teria recuado. Ainda bem que não fez. Tinha uma certa ingenuidade, estava do lado de lá do Tejo, em Almada, e não sabia nada disso. Teve de vir ao concurso com o vizinho, porque não tinha capacidade financeira nem idade para vir. Sem essa ingenuidade, teria andado para trás. Tudo isso era muito contracorrente em relação ao que ela doutrinava. A Sara era genuína, anti-imagem criada. Era honestidade em pessoa, a luz, o brilho e o sorriso. Ainda bem que através do Chuva de Estrelas a pudemos conhecer, lembrou. My finest day is yet unknown. Nessa mesma noite subiu ao palco e cantou o tema Greatest Love of All, de Whitney Houston. I want one moment in time. Apesar das inseguranças, já confessou várias vezes acreditar que não tinha noção do seu nível vocal. Conquistou o primeiro lugar na final da primeira edição do Talent Show. A voz passou de um mero brinquedo para um instrumento fundamental. Depois do triunfo, foram quase 30 anos a cantar, a compor e a construir o seu legado no mundo da música. A cantora morreu esse domingo, 19 de novembro, no Hospital da Luz, em Lisboa. Tinha 45 anos e lutava há mais de uma década contra um tumor no cérebro, apesar de se acreditar que já estava totalmente recuperada. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que a linda história da Sara Tavares possa chegar em mais pessoas. Canimambo. Se eu beber dessa luz que apaga. Sara Tavares foi muito para além de chamar a música. Sara Tavares uma vez revelou que tinha 24 anos quando percebeu que era bissexual. Essa mulher pela qual estava apaixonada era uma mulher silenciosa, muito zen, quase monja, e então eu digo, uma sensação doce, luna cheia,
É uma canção hétera sobre esse amor que me assustou. Eu tinha 24 anos quando percebi que era bissexual. Sobre a canção, contar essa descoberta, Sara confirmou que era algo ainda muito codificado e que a escreveu quando já não estava com a mulher a quem canta. Esse amor que tive por essa mulher incrível era muito maternal. Encontrava muito nela um colo, um silêncio, uma aceitação e um abrigo. Ela é bem vadia. Sara Tavares, 45 anos, nasceu em Lisboa em 1978, filha de pais cabo-verdianos, que tinha ido morar para Almada na Margem Sul. Cresceu no caldo cultural da Margem Sul, formou-se na diversidade da música negra e na ancestralidade do seu arquipélago, onde encontrou muitas das raízes com que precipitou o futuro. O nome da avó Eugênia era quase sempre tema recorrente nas entrevistas. Não tinha com Sara Tavares qualquer laço de sangue, mas tinha um laço afetivo que ficou para a vida. Quando já sem pai presente, a mãe da cantora decidiu ir para o Algarve, sul de Portugal, à procura de trabalho. Os irmãos acompanharam-na, mas Sara ficou para trás com apenas 4 anos. A babysitter acabou por se tornar numa espécie de avó emprestada. Aceitou acolher e cuidar da jovem, um gesto que haveria de recordar recorrentemente em público, sempre que falava sobre a infância atribulada. Os pais deixaram Cabo Verde e rumaram a Portugal, terra onde nasceu Sara e os seus 2 irmãos, a irmã mais nova e o irmão mais velho. Pouco tempo depois, o pai de Sara deixou Portugal. Era, segundo a cantora, um homem irrequieto. Tinha 4 anos quando foi forçado a entender a decisão da mãe em mudar-se para o Algarve e deixá-la na casa do Pragal, aos cuidados da senhora que fazia de babysitter, mas que se revelou muito mais do que uma ama. Fiquei cá com a minha avó porque ela estava apaixonada por mim, recordava Tavares em 2012 em entrevista ao programa Alta Definição. A irmã mais nova ainda era muito bebê, precisava de estar aos cuidados da mãe. O meu irmão já era grandinho, tinha 5 anos, já fazia as coisas por si, e a minha avó precisava de companhia. Era uma senhora idosa. Acabou por se afeiçoar muito a nós, e eu acabei por ficar para trás. Não sei muito bem o porquê, mas foi muito harmonioso entre todos. A decisão da mãe, que vivia com dificuldades financeiras, foi acolhida com compreensão, à época e anos mais tarde, com Sara já adulta. Percebi a decisão. Acho que os miúdos percebem só com o olhar. Podem depois levar uma vida inteira a traduzir isso para o consciente, mas percebem o olhar da mãe. Sabe que ela vai voltar. Se ela te deixa em algum sítio, é porque sabe que vais ficar bem. E se calhar, vais ficar mais protegido naquele sítio do que ao ir com ela. Se a relação com a mãe acabaria por ser reatada, a que tinha com o pai foi mais difícil de normalizar, sobretudo porque passou 18 anos da sua vida sem o ver. Uma ausência que foi sentida. Sim, houve alturas em que sentia falta da presença deles, da proteção. Às vezes pensava, mas por que é que eu fico para trás? Zangava-me, mas passou. Penso que isso tem se resolvido com o passar dos anos. Sara foi uma das mais importantes, inovadoras, influentes e emancipadas vozes da música portuguesa contemporânea, abrindo muitos dos caminhos por onde hoje circulam e brilham tantas gerações de afrodescendentes que cresceram com a sua música e com o seu exemplo. No cenário musical português, Sara Tavares deu a conhecer em 1994, quando aos 15 anos venceu o famoso concurso Chuva de Estrelas, interpretando a ícone Whitney Houston. Nesse mesmo ano, vence também o Festival da Canção, sendo até agora a única mulher negra a vencer o festival. No mesmo ano, representou Portugal na Eurovisão com Chamar a Música, tendo ficado em 8º lugar com 73 pontos. Chamar a música dos meus temas. Será sobretudo por isso que a cantora, compositora e guitarrista que morreu no domingo, dia 19 de dezembro de 2023, no Hospital da Luz, em Lisboa, aos 45 anos, na sequência de um diagnóstico de tumor cerebral, é recordada junto do grande público. Mas a sua carreira foi sempre feita para transcender uma música feita de fusões entre tradições várias, do funk americano, soul, gospel e pop, com quem cresceu a música cabo-verdiana, angolana ou brasileira, com muito pelo meio. Estreou-se nos discos com um álbum de 1996 em conjunto com o grupo de gospel Shout, a começar por Mimabo, produzido pelo congolês Lokua Kanza, em 1999, que lhe abriu, dizia em entrevistas, os horizontes para a música africana que ainda não conhecia, como a de Salif Keita e Miriam Makeba. Foi, aliás, uma escolha constante a de procurar ainda mais ligação a músicas africanas, não ocidentalizadas, e a explorar as suas raízes e a uni-las a músicas mais contemporâneas, sempre numa busca de fusão.
Lançou 4 discos a solo. Balancé de 2005 valeu-lhe uma nomeação para a revelação nos prêmios World Music da BBC Rádio 3 e tinha colaborações com nomes como os portugueses Melody e Ana Moura e o senegalês de origem cabo-verdiana Borja Mendes. O disco recebeu elogios rasgados de jornais como The New York Times ou The Guardian e ajudou a catapultar a sua música no circuito mundial da chamada World Music, um ambiente que teve muito sucesso ao longo dos anos. World Music, aliás, foi a categoria em que foi rotulada e que a cantora haveria de rejeitar de forma contundente por perceber o seu lado pernicioso, moldado por uma indústria ocidental tantas vezes extrativista. Nas suas palavras, no circuito da World Music, a tendência a ser negada à contemporaneidade de um país. Tinha razão, e mais razão tinha quando, em entrevista a Rui Miguel Abreu, haveria de declarar sem rodeios que o exotismo com que o mundo ocidental olha para a música africana nada mais é do que um neocolonialismo. Shint, de 2009, foi lançado pela editora neerlandesa World Connection, que também tinha editado um ano antes Alive, em Lisbon, gravado ao vivo no Cinema São Jorge, em Lisboa, em DVD, com uma versão também em CD vendida num pack com seus primeiros discos. Justificou ainda o ritmo lento a que gravava e lançava discos. Sou de passo lento, sou tímida e depois procuro muito. O caminho não foi óbvio, não havia um estilo genérico que eu quisesse. Estive sempre a trabalhar numa fusão que sempre quis ser simples, ao nível dos poemas e da música, mas onde as coisas fluíssem. Levei tempo a bolar isso, e não gosto de forçar, não tenho um método. Vou andando um pouco ao sabor do vento. Essa foi a explicação numa entrevista, o porquê dos seus discos demorarem tanto tempo para serem lançados. Houve depois uma longa pausa por motivos de saúde. Surge muito esta afasia quando falo, então meu léxico ficou muito diminuído. Estou com uma recidiva do tumor no cérebro que foi operado em 2009, e com as mazelas que tenho há certas coisas na música que não consigo fazer, revelava numa entrevista concedida ao Expresso no final de 2022. Quando o médico lhe revelou que tinha um tumor benigno, disse-lhe também que havia possibilidade de ficar muda, aquele que é, provavelmente, o maior medo de qualquer intérprete. Porém, ao mesmo tempo que sentiu que vários dos seus planos lhe fugiam, Sara Tavares tentou manter-se racional. Acreditei muito que não iria ser nada, e a tecnologia da medicina está muito avançada, recordou numa entrevista ao Sol em 2017, a propósito do seu regresso. Foi também nesse ano que desagou Fit Shadow, editado em 2017, inegavelmente um dos mais importantes, inovadores e influentes álbuns da música portuguesa contemporânea. Foi nomeada para um Grammy Latino, escutada pelo mundo afora e determinante para a geração de músicos que se seguiria. Sara Tavares estava numa altura da vida em que se sentia esgotada devido à agenda cheia de concertos e aos contratos que tinha que cumprir. Era esse sentimento de exaustão que a levava a refugiar-se noutros interesses e que a ajudou a relativizar a perspectiva de perder a voz. Ela encarava a música como um vício e afastar-se temporariamente acabou por se revelar saudável. Perante a hipótese de não voltar a cantar, conseguiu ainda encontrar conforto noutros locais, nomeadamente na religião. Tenho a criação da igreja, tenho um contato espiritual muito forte, uma relação com as coisas que não são pragmáticas muito forte. Então não me assusto facilmente, revelou a mesma publicação. E acrescentou, para já, foi um grande alívio porque pude cancelar a agenda com justa causa. Não tive que pagar nada a ninguém e ninguém ficou chateado comigo. Tinha uma agenda nas costas enorme para os 2 ou 3 anos seguintes. Na altura, o tumor ficou aparentemente resolvido em apenas uma operação, mas a doença haveria de voltar, para a frustração da cantora que nunca perdeu a voz, mesmo quando o corpo foi sofrendo alterações e teve de mudar alguns dos seus hábitos para iniciar um novo ciclo. Nesse período, teve, sobretudo, que aprender a perceber quando precisava de descansar ou de ficar sem falar, por exemplo. Sara nunca escondeu que era uma pessoa introvertida, e passar mais tempo com a família, sobretudo com a mãe, foi uma das maiores mudanças na sua rotina, talvez a mais significativa. Ainda assim, o receio de um dia ter de deixar de cantar nunca desapareceu. Não foi um tumor extraído completamente, e por isso tenho que lidar com o problema, revelou ao Correio da Manhã em 2017. Eu acho que as coisas também não são muito psicossomáticas, e quando as pessoas abusam de si, há sintomas. Além disso, usou o seu talento para refletir um momento menos bom, transformando-o em arte. Foi assim que surgiu Fit Shadow, lançado em 2017. É o seu último disco de estúdio e foi fruto desta pausa, em que se dedicou à recuperação.
O trabalho representou, desde o início, uma paixão renovada por aquilo que a fazia feliz, a música. Prova disso são as várias colaborações com outros artistas nesse trabalho, Princesito, Paulo Flores e Totti Samed. Para além desse percurso, Sara foi sempre uma colaboradora, trabalhando ao longo dos anos com nomes tão diferentes como Júlio Pereira, Slow G, Molinex, Antônio Chainho, Branco, Paulo Flores, Rui Veloso, Fogo Fogo, Ala dos Namorados, Silk Nobre, Ivan Lins, Aline Frazão, Boy Jimenez, Luiz Caracol, entre tantas, mas tantos e tantos outros. Mas recentemente vinha construindo um novo repertório, onde irrompia um olhar vibrante sobre a nova cena eletrônica, a que acrescentava uma sensibilidade só sua. Deixou-nos com Grog de Pilha, onde se aliou Bebedeira, com Presença, acompanhada por Ivan Gomes e Jasper Pinto, com Momento, ombreada por Fumacha, Mix e Ariel, e em setembro desse ano com Curtido, com o cúmplice Berloc. Sara Tavares descobriu em 2008 para 2009 que tinha cancro na cabeça. Os tratamentos agressivos fizeram com que se desenvolvesse uma doença autoimune. Nos últimos meses, já só queríamos que ela não sofresse, disse Tosé Brito ao jornal Correio da Manhã. Partiu seguindo seu ponto de luz no dia 19 de novembro de 2023 no Hospital da Luz em Lisboa e nos deixou chamando a música. Iremos para sempre sentir o seu brilho. Descanse em paz, Nha Cretil. Olhos